Esses momentos de, como eu disse, de seca, seja de dinheiro ou seja de tempo, é um filtro natural da vida. Eu acho que é uma seleção aí que a vida faz de quem tá realmente do seu lado. Oi gente, tudo bom? Esse vídeo é mais um vídeo de bate-papo aqui sobre coisas de casal e o tema sugerido hoje é como manter um relacionamento fugindo da rotina quando você tá sem grana, como é que funciona ou quando você não consegue conciliar o tempo com um do outro, o outro só trabalha, enfim, como é que fica bem o relacionamento nessa história aí, né? Quem acompanha a gente aí pelas redes sociais sabe que a nossa rotina é meio bagunçada. O Fábio tem uma rotina meio maluca, às vezes ele faz as coisas mais à noite, eu faço as coisas mais pela manhã. A gente trabalha muito de final de semana, o Fábio praticamente trabalha todo final de semana, sábado e domingo. Então acho que vocês devem se perguntar, e aí, como é que é, né? Eu acho que vocês devem se identificar um pouco com essa questão e se perguntar, né? Como é que funciona, como é que fica o relacionamento nessa história. Minha visão de relacionamento mudou muito quando a gente se juntou, a gente casou. O Fábio, ele morava sozinho, então a gente meio que já foi meio casou, sabe? Sempre dividi muito a minha rotina e meu dia a dia, assim, com ele. Mas nos outros relacionamentos que eu tive, de namoro, a minha visão era um pouco limitada, eu acredito, de relacionamento, na questão, assim, na verdade é uma fase, né? Eu vi um relacionamento como aquela coisa de diversão, aquela coisa de colecionar momentos, colecionar lembranças, e não que não seja, Eu acredito que um relacionamento, pelo menos a longo prazo, um relacionamento duradouro, um casamento, ele vai um pouco mais a fundo. A gente não divide só lembranças de viagem, restaurantes que a gente visita, lugares, passeios e coisas divertidas. A gente divide o dia a dia. E dia a dia é tédio também. É rotina, que não precisa ser entediante. Dia a dia é o dia a dia. Então nem sempre a gente consegue sair ou fazer algo divertido, nem sempre se tem grana pra sair, nem sempre se tem, como eu disse, ou tempo ou dinheiro pra se viajar. E a vida é assim. Quando eu e o Fabinho a gente começou a namorar, a gente tava numa fase em que a gente saía bastante, assim. Às vezes a gente pegava um dia na semana, escolhia um restaurante diferente pra ir jantar e tal. Só que aí a gente começou a juntar dinheiro pra reforma, obviamente isso fez assim, foi tudo pra reforma. E depois disso a gente começou a pagar o pós da reforma, fez tudo pro pós da reforma. Então são fases na vida em que eu acho que a gente tem que encontrar uma maneira de achar graça. Graça no sentido de diversão mesmo, de rir da fase pobreza aí, da fase parrapada. Graça no sentido de achar coisas gostosas na vida que não necessariamente precisam ser pagas e não necessariamente precisa de muito tempo, assim. Quando a gente não tem dinheiro, a gente não tem tempo, é a fase que a gente realmente mais conhece quem que tá no nosso lado por puramente gostar da gente. Porque não é fácil você estar com alguém, assim, por simplesmente estar. Você tem que realmente apreciar a companhia daquela pessoa e admirar aquela pessoa pra estar do lado dela. Então, essa perrapadice aí tem uma coisa da vida de filtrar também. Às vezes a gente conhece um amigo que é um amigo de verdade nesses momentos. Às vezes a gente conhece realmente a companhia que a gente quer ter para a nossa vida nesse momento. Às vezes a pessoa não aguenta ficar do seu lado por você não ter dinheiro ou você tá passando por uma fase difícil, você tem que estar do lado de alguém que vai, assim, passar por todos os momentos com você. Óbvio que vão ter horas em que você fala, meu Deus do céu, como eu queria ter dinheiro para isso, como eu queria ter não sei o quê. Óbvio que tem. Mas ainda assim você tem que estar com alguém que, sei lá, consiga olhar de uma forma diferente, ou você ser essa pessoa para esse alguém que vai abraçar e falar, vem cá, a gente vai passar por isso, vamos sonhar, a gente vai viajar, a gente vai fazer tudo. Ou agora a gente está numa fase que a gente precisa economizar para esse sonho, mas depois a gente realiza esse, a gente tem a vida inteira em ter compreensão, e o relacionamento passa por uma aprovação, onde realmente se vocês têm uma base sólida, se realmente, como eu disse, vocês se bastam por se bastar. Não necessariamente vocês precisam ter muitas firulas na vida, vocês conseguem se entender, vocês conseguem achar idiotices ou felicidades ou pequenas graças um no outro por estarem juntos. É óbvio que esse momento, ambos os lados têm que ser compreensivos e enxergar um outro quando um tá tipo, ai, o outro vai lá e dá aquele afago e vice-versa. É uma compreensão e é um momento meio de tato aí um do outro, de fazer pequenos agrados, mostrar pequenas atitudes carinhosas, ou simplesmente, se não tem nem dinheiro para isso, simplesmente dizer, ou simplesmente mostrar nas atitudes. Eu acho que a maior prova de que uma pessoa quer estar com você nesse momento não é se ela te traz flores todos os dias,
mas é simplesmente dela estar ali presente na sua vida e não te deixar no sentido de te dar ombro, de te dar atenção, de dar a presença, de dar a companhia dela. Eu acho que esse é o maior presente no relacionamento e eu acho que é isso que a gente aprende com o passar do tempo, quando a gente começa a conviver e a viver junto com alguém, que a vida nem sempre são momentos espetaculares. Não é. A vida tem momentos de puro tédio, tem momentos da hora, tem momentos ok, tem momentos que tudo bem, tem momentos felizinhos, tem momentos muito tristes, momentos muito bad, momentos difíceis. E é isso. Aproveitar esses mínimos momentos juntos, quando você não tem tempo, no caso, é muito bacana. Seja dividir uma série, seja dividir um filme, seja preparar um jantar, seja cuidar da casa junto, seja brincar com os cachorros no final do dia, seja simplesmente dando um colinho antes de dormir, fazendo um carinho, mandando um e-mail bonitinho, ou enfim, a maneira de demonstrar atenção e mostrar cuidado que vocês tenham, a maneira que você achar mais gentil e mais calorosa de mostrar que você realmente quer cuidar daquela pessoa, independente da situação. Um relacionamento é feito disso. Quando a gente lembra de alguém, nem sempre a gente lembra desses momentos que a gente considera espetaculares, de uma puta viagem, de não sei o quê. Às vezes você lembra dela num dia em que você simplesmente não conseguia dormir e ela te deu um colo e você teve uma noite feliz. Às vezes você lembra dela quando você simplesmente estava trabalhando exausto e ela te levou um café e você nem precisou pedir. Relacionamento é feito desses pequenos momentos que a gente precisa, assim, valorizar muito. E não só de valorizar, esperar que o outro faça, mas de partir de você. Abraçar a rotina é algo muito importante e no sentido de ver alegria nela, de ver momentos bons, de criar situações, criar momentos, criar esse tipo de atenção e esse tipo de dedicação para alguém. E é isso que faz a gente ter motivação no dia a dia, cada dia de tipo, puta, que da hora dividir a vida com essa pessoa. Crie lembranças com essa pessoa, crie situações, crie momentos que sejam, assim, simples, que vocês não precisam de muito para se divertir, que vocês não precisem estar num restaurante sempre chique, óbvio que é legal, mas vocês não precisam também estar sempre saindo, sempre não sei o quê. Enfim, vocês não precisam sempre procurar, tipo... Existe essa coisa da gente driblar essas fases ruins, mas elas são... A solução não é muitas vezes fazer algo espetacular, mas de simplesmente valorizar as pequenas coisas que estão no dia a dia que a gente não enxerga. Ou de sim, às vezes juntar dinheiro e fazer algo espetacular. Mas acredito que seja bacana a gente, como eu disse, apreciar essas fases da vida que a gente vê realmente quem quer passar por fases ruins na vida junto com a gente, porque se você tá com essa pessoa e imagina o futuro com ela, vocês vão passar por coisas ruins, coisas bacanas, fases que vão ter dinheiro, fases em que vão ter, fases que vão ter mais tempo no trabalho, fases em que não vão ter, mas eu acho que o mais importante é vocês terem essa segurança de tipo, aquela pessoa tá ralando, tá trabalhando pra caramba porque a gente tá sonhando junto, porque a gente tem esse ideal pra viver, porque a gente tá sonhando isso, imaginando isso, ou porque ela precisa conquistar isso, eu vou torcer por ela, então eu vou também lutar pelo que eu quero. Então é muito bacana ter esses dois pontos. Dedique para a pessoa que você gosta, seja seu namorado, seja seu amigo, seja sua família. Acho que pequenas demonstrações de carinho, de atenção, com certeza é o que faz todo relacionamento sobreviver aí a essa vida louca, maluca, que deixa a gente mais louco ainda. Espero que esse vídeo seja útil, que acima de tudo se divirta muito no dia a dia, tá bom? Um beijo e até mais! De muito a minha rotina e meu dia a dia, assim, com ele. Mas nos outros relacionamentos que eu tive, de namoro, a minha visão era um pouco limitada, eu acredito, de relacionamento, na questão, assim, na verdade é uma fase, né? Eu vi um relacionamento como aquela coisa de diversão, aquela coisa de colecionar momentos, colecionar lembranças, e não que não seja, Eu acredito que um relacionamento, pelo menos a longo prazo, um relacionamento duradouro, um casamento, ele vai um pouco mais a fundo. A gente não divide só lembranças de viagem, restaurantes que a gente visita, lugares, passeios e coisas divertidas. A gente divide o dia a dia. E dia a dia é tédio também. É rotina, que não precisa ser entediante. Dia a dia é o dia a dia. Então nem sempre a gente consegue sair ou fazer algo divertido, nem sempre se tem grana pra sair, nem sempre se tem, como eu disse, ou tempo ou dinheiro pra se viajar. E a vida é assim. Quando eu e o Fabinho a gente começou a namorar, a gente tava numa fase em que a gente saía bastante, assim. Às vezes a gente pegava um dia na semana, escolhia um restaurante diferente pra ir jantar e tal. Só que aí a gente começou a juntar dinheiro pra reforma, obviamente isso fez assim, ó. Foi tudo pra reforma.
E depois disso a gente começou a pagar o pós da reforma, fez tudo pro pós da reforma. Então são fases na vida em que eu acho que a gente tem que encontrar uma maneira de achar graça. Graça no sentido de diversão mesmo, de rir da fase pobreza aí, da fase parrapada. Graça no sentido de achar coisas gostosas, mandando um e-mail bonitinho, ou enfim, a maneira de demonstrar atenção e mostrar cuidado que vocês tenham, a maneira que você achar mais gentil e mais calorosa de mostrar que você realmente quer cuidar daquela pessoa, independente da situação. Um relacionamento é feito disso. Quando a gente lembra de alguém, nem sempre a gente lembra desses momentos que a gente considera espetaculares, de uma puta viagem, de não sei o quê. Às vezes você lembra dela num dia em que você simplesmente não conseguia dormir e ela te deu um colo e você teve uma noite feliz. Às vezes você lembra dela quando você simplesmente estava trabalhando exausto e ela te levou um café e você nem precisou pedir. O relacionamento é feito desses pequenos momentos que a gente precisa, assim, valorizar muito. E não só de valorizar, esperar que o outro faça, mas de partir de você. Abraçar a rotina é algo muito importante e no sentido de ver alegria nela, de ver momentos bons, de criar situações, criar momentos, criar esse tipo de atenção e esse tipo de dedicação para alguém. E é isso que faz a gente ter motivação no dia a dia, cada dia, de tipo, puta, que da hora dividir a vida com essa pessoa. Crie lembranças com essa pessoa, crie situações, crie momentos que sejam, assim, simples, que vocês não precisam de muito para se divertir, que vocês não precisem estar num restaurante sempre chique, óbvio que é legal, mas vocês não precisam também estar sempre saindo, sempre não sei o quê. Enfim, vocês não precisam sempre procurar, tipo, esses momentos de, como eu disse, de seca, seja de dinheiro ou seja de tempo, é um filtro natural da vida. Eu acho que é uma seleção aí que a vida faz de quem tá realmente do seu lado. Oi gente, tudo bom? Esse vídeo é mais um vídeo de bate-papo aqui sobre coisas de casal e o tema sugerido hoje é como manter um relacionamento fugindo da rotina quando você tá sem grana, como é que funciona ou quando você não consegue conciliar o tempo com um do outro, o outro só trabalha, enfim, como é que fica bem o relacionamento nessa história aí, né? Quem acompanha a gente aí pelas redes sociais sabe que a nossa rotina é meio bagunçada. O Fábio tem uma rotina meio maluca, às vezes ele faz as coisas mais à noite, eu faço as coisas mais pela manhã. A gente trabalha muito de final de semana, o Fábio praticamente trabalha todo final de semana, sábado e domingo. Então acho que vocês devem se perguntar, e aí, como é que é, né? Eu acho que vocês devem se identificar um pouco com essa questão e se perguntar, né? Como é que funciona, como é que fica o relacionamento nessa história. Minha visão de relacionamento mudou muito quando a gente se juntou, a gente casou. O Fábio, ele morava sozinho, então a gente meio que já foi meio casou, sabe? Sempre dividiu pequenas graças um no outro por estarem juntos. É óbvio que esse momento, ambos os lados têm que ser compreensivos e enxergar um outro quando um tá tipo, ai, o outro vai lá e dá aquele afago, e vice-versa. É uma compreensão e é um momento meio de tato aí um do outro, de fazer pequenos agrados, mostrar pequenas atitudes carinhosas, ou simplesmente, se não tem nem dinheiro para isso, simplesmente dizer, ou simplesmente mostrar nas atitudes. Eu acho que a maior prova de que uma pessoa quer estar com você nesse momento não é se ela te traz flores todos os dias, mas é simplesmente dela estar ali, presente na sua vida e não te deixar no sentido de te dar ombro, de te dar atenção, de dar a presença, de dar a companhia dela. Eu acho que esse é o maior presente no relacionamento e eu acho que é isso que a gente aprende com o passar do tempo, quando a gente começa a conviver e a viver junto com alguém, que a vida nem sempre são momentos espetaculares. Não é. A vida tem momentos de puro tédio, tem momentos da hora, tem momentos ok, tem momentos que tudo bem, tem momentos felizinhos, tem momentos muito tristes, momentos muito bad, momentos difíceis. E é isso. Aproveitar esses mínimos momentos juntos, quando você não tem tempo, no caso, é muito bacana. Seja dividir uma série, seja dividir um filme, seja preparar um jantar, seja cuidar da casa junto, seja brincar com os cachorros no final do dia, seja simplesmente dando um colinho antes de dormir, fazendo um carinho. Todas na vida que não necessariamente precisam ser pagas e não necessariamente precisa de muito tempo, assim. Quando a gente não tem dinheiro, a gente não tem tempo, é a fase que a gente realmente mais conhece quem quer estar no nosso lado por puramente gostar da gente. Porque não é fácil você estar com alguém, assim,
por simplesmente estar. Você tem que realmente apreciar a companhia daquela pessoa e admirar aquela pessoa para estar do lado dela. Então, essa pé rapadice aí tem uma coisa da vida de filtrar também. Às vezes a gente conhece um amigo que é um amigo de verdade nesses momentos. Às vezes a gente conhece realmente a companhia que a gente quer ter para a nossa vida nesse momento. Às vezes a pessoa não aguenta ficar do seu lado por você não ter dinheiro ou você está passando por uma fase difícil. Você tem que estar do lado de alguém que vai, assim, passar por todos os momentos com você. Óbvio que vão ter horas em que você fala, meu Deus do céu, como eu queria ter dinheiro para isso, como eu queria ter não sei o quê. Óbvio que tem. Mas ainda assim, você tem que estar com alguém que, sei lá, consiga olhar de uma forma diferente. Ou você, essa pessoa para esse alguém que vai abraçar e falar, vem cá, a gente vai passar por isso, vamos sonhar, a gente vai viajar, a gente vai fazer tudo. Ou agora a gente está numa fase que a gente precisa economizar para esse sonho, mas depois a gente realiza esse, a gente tem a vida inteira em ter compreensão e o relacionamento passa por uma aprovação, onde realmente vocês têm uma base sólida, se realmente, como eu disse, vocês se bastam por se bastar. Não necessariamente vocês precisam ter muitas firulas na vida, vocês conseguem se entender, vocês conseguem achar idiotices ou felicidades